Olá, aqui é o Edgar Martins, sou criador da FT Quântica. É um prazer estar aqui com você nesse vídeo. Muito obrigado por ter respondido esse questionário. Ele me ajudou muito a ver quais pontos que eu tenho que reforçar, aonde que eu estava errando, quais são os acertos. E eu quero tirar aqui várias dúvidas com você em relação à FT Quântica. Eu selecionei aqui algumas perguntas e eu vou estar respondendo ela, acredito que vai realmente tirar suas dúvidas em relação a FT Quântico, você vai aplicar em você e vai conseguir realmente ter os resultados, tá certo? Eu vejo que esse questionário teve mais de 200 respostas, tá certo? Eu tenho aqui todo ele, como você está vendo aqui, eu tenho tudo bem certo. Estou vendo aqui quais são as reais dificuldades de cada pessoa e realmente selecionei aquilo que importa, tá certo? Teve uma pergunta que foi: como que você descobriu a FT Quântica e como que ela mudou sua vida? Eu conheci a FT Quântica faz um ano, tá certo? Na verdade, faz um ano e 4 meses. Foi o ano passado que eu descobri a FT Quântica. Eu aprendi a FT com o André Lima, com outros praticantes também, né, que ensinam a FT. Tive excelentes resultados e eu sempre trabalhei com canalização de energia. Já faz 8 anos que eu trabalho com Reiki, fiz vários sistemas e sempre percebi que eu sentia que tinha que fazer alguma coisa diferente na FT. Eu estava numa faculdade com um amigo, fui receber acupuntura e ele virou para mim e falou assim: Diga, você acha que tem uma forma de você aplicar FT utilizando a canalização de energia? Eu respondi para ele: eu não sei, se o universo me passar, né, a gente consegue fazer isso sim. E naquela época eu estava fazendo um programa para 21 alunos que se chamava Faxina Emocional, era 21 dias de limpeza emocional. Foi exatamente assim, nessa época do ano aqui que você está me vendo. Nós estamos agora em dezembro, dia 27 de dezembro de 2014, não era no passado. E tava tendo algumas dificuldades para algumas pessoas, inclusive aplicar, né, a FT. E eu pedi realmente, né, ao universo, como já canalizei mais de 40 sistemas de energia, pedi uma força aí para conseguir chegar nesse resultado que meu amigo chegou. E recebi a canalização e comecei a aplicar em mim. Eu ia lançar esse curso só em dezembro, mas só que pela necessidade realmente acabei fazendo esse curso no meio dessa faxina emocional aí com essas 21 pessoas. E os resultados foram impressionantes, foram muito bons. Várias pessoas do grupo conseguiram resultados maravilhosos. Depois eu posso até citar alguns para vocês, mas desde que realmente eu guardo sigilo, né? Porque é uma coisa bem pessoal de cada um desse grupo. E como que a FT mudou a minha vida? Eu tinha muitos problemas emocionais relacionados à família, pai, mãe, sobre visão, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre todas essas questões. E eu falo para você, em questão assim de 15 minutos, eu consegui me tratar de traumas emocionais da minha infância relacionada a casamento, a relacionamentos afetivos. Em 15 minutos eu consegui superar isso muito rápido realmente. E aquilo me deixou impressionante, porque eu sempre utilizei a FT quântica em mim e em outras pessoas, ter acompanhado excelentes resultados, mas me deixou muito impressionado como em 15 minutos eu comecei a mudar realmente o meu paradigma e visão de vida. Mas realmente eu quis a transformação, sem autossabotagem, tá certo? E desde essa época eu tenho aplicado a FT quântica ao longo de um ano e só realmente agora resolvi voltar nesse tópico. E acredito que vai ajudar muitas pessoas a resolver inúmeros problemas emocionais. Inúmeros problemas emocionais todo mundo tem, né? Você tem, eu ainda tenho coisas também para tratar, apesar que ao longo de um ano já fiz uma faxina emocional geral realmente em mim. Eu me sentia muito descontrolado, emocionalmente abalado, frágil, autoconfiança baixa, baixa autoestima. Eu sentia tudo isso e não aguentava viver dessa forma. Para mim era uma coisa inaceitável, sabe? Você viver com uma dor emocional. E
Resolvi então pedir assistência, né? E recebi então a FT Quântica. E várias pessoas têm se beneficiado com ela, tá certo? Algumas pessoas falam quais os reais motivos para haver sigilo da iniciação. Algumas pessoas perguntaram muito sobre a iniciação. Então, vou mostrar para você aqui, ó. O primeiro vídeo dessa série de FT Quântica que você vai receber, né? Ele é um primeiro vídeo que vai te explicar o que é FT quântico, o que é o comando quântico, quais são as diferenças da FT para FT tradicional, tá certo? Aqui você tem um segundo vídeo que vai falar sobre como é que funciona a abordagem da FT e da FT quântica. Como que funciona? Toda vez que você tem um desconforto emocional de alguma coisa, o que acontece? Ocorre a interrupção do seu fluxo de energia, tá certo? Ocorre a interrupção do seu fluxo de energia. O que acontece? Você se auto-sabota, boceja, se sente mal, você procrastina, porque a sua energia, o seu Ki, ele para de circular. Então, como que nós fazemos na FT e na FT quântica? Você fala dos problemas negativos para bloquear a sua energia de propósito, ok? Para você poder acessar aquela memória e desbloquear ela. Então, o que ocorre? Você fala da situação negativa para você acessar ela, curar ela, desbloquear ela, para liberá-la de vez, para não voltar mais àquela situação negativa. Por isso que nós repetimos as palavras negativas, tá certo? A grosso modo dizer, seria basicamente isso. Aqui na parte do vídeo 3, ó, aqui nós temos aqui, ó, tem aqui algumas técnicas nesse vídeo aqui que você pode utilizar com a FT quântica, né? Como é que você testa, como é que você gradua. É muito importante você prestar realmente atenção nessas aulas. Eu não sei se você realmente prestou atenção, assistiu elas, acompanhou com a apostila ou ficou com o Facebook ou alguma coisa aberta assim. Aí você não vai pegar realmente a essência que está por trás aqui. Realmente você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo, tá certo? E aqui nesse vídeo, ó. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer a preparação para a iniciação. Então aqui nesse vídeo está a iniciação. E algumas pessoas, eu não vi a iniciação, tal. Se você assistiu esse vídeo aqui, você recebeu a iniciação. Mas tem que prestar atenção, tá certo? Preste atenção nos detalhes. Aí algumas pessoas me perguntaram, Edgar, mas eu não... cadê a parte prática do curso? Logo aqui abaixo, ó, nessa parte aqui, tem uma parte prática, ó, do Agora, nesse curso. momento, Então, esses vídeos aqui, ó, da terceira parte, ok? Tem a iniciação e tem a parte prática. A parte prática é muito fácil. Eu vou reforçar aqui com você nesse vídeo, tá bom? E aqui no vídeo 3, temos aqui as 3 perguntas, como que você aplica a distância. Tudo isso realmente é possível, tá certo? E teve lá, onde acho provas reais que a FT quântica realmente pode me ajudar. Eu vou pegar alguns depoimentos aqui para você. Eu selecionei alguns aqui para você que ver realmente funciona, tá? Esse aqui é o site, né, da Escola Flor da Vida, /depoimentos. Aqui tem vários depoimentos de cursos que as pessoas fizeram comigo, Reiki, dentre outras técnicas, tá certo? Então temos aqui depoimento, por exemplo, da Sônia Souza. Né? Ela assistiu os vídeos de FT Quântica, exatamente esses vídeos aí que você viu, teve resultados fantásticos, limpou sentimento de raiva, que estava de um ex-namorado. Essa raiva ela zerou em poucos, ela ficou tranquila em poucos segundos. Ela estava magoada também com a amiga, ela conseguiu limpar. Aplicou também na filha à distância, ela ficou bem tranquila nos testes de teatro. Tá? Ela está bem tranquila. E aqui, ó, foi uma cura incrível pela FT quântica. Ela só fala, mãe, vem aí como estou, faz terapia para ficar tranquila. Então ela, ó, hoje eu trabalhei pela manhã com 2 frases, eu amo, me aceito, tal, tal, tal. E ela conseguiu zerar de vez realmente as crenças negativas. Ela achou fantástico. Tem também aqui um depoimento, ó, da Maria Quitino, de Portugal. Ela fala, ó, estou colocando também, como você, uma amiga cliente a quem fiz tratamento de reiki, ligou-me agora no estado deplorável devido a problemas familiares. Utilizei a FT quântica, a Ho'oponopono quântica, isso não existe mais,
tá? A FT do Arcanjo Miguel também não existe mais, a FT Caruna também não existe mais, tá tudo integrado na FT Quântica 2.0 e em 10 minutos ela zerou várias emoções e conseguiu ficar com sono, né? Conseguiu adormecer e teve uma boa noite de sono, ok? Então realmente funciona a técnica. Tem aqui também depoimentos no meu Facebook, tá? Se você entrar no meu Facebook aqui, Edgar Martins, você vai ver aqui. Tem o depoimento da Sandra Regina, né? Ela conseguiu resolver as crises de enxaqueca com a FT quântica. Tem aqui também um depoimento é, bem interessante dessa aluna, MA, bem, tá abreviado o nome dela e obviamente troquei também as siglas porque ela não quis dar o nome dela verdadeiro, né? Ela assistiu a primeira aula, exatamente essa aula aí que você tá fazendo, tá certo? Que você assistiu, não fez mais nada e ela fala, ó, acordei com um corizo que estava me deixando desconfortável e saiu pelo nariz, já estava ficando com o nariz irritado, mas mesmo assim não fiz nada. Aí ela fez o exercício de FT quântica, tá aí, e desse exercício que ela fez aí, a coriza passou, tá? Então ela ia até no médico, né? Ela pensou, eu vou ter que ir no médico. Não, eu utilizei FT, já resolveu. Tem um depoimento também do André, né? Eu vou mostrar esse depoimento aqui para você, olha só. Boa noite, pessoal. Sábado, 22 de novembro de 2014. Eu sou o André, quero falar algumas coisas sobre a EFT quântica. Tenho usado muito a EFT quântica, obtido excelentes resultados e, em virtude do alto volume de pessoas a serem atendidas, às vezes mais de 50 por dia, não dá para fazer a anamnese de todos os casos, procurar os sentimentos específicos e tratar isso. Então, eu seleciono os casos mais graves para agir nos específicos e nos outros vai no global mesmo. Mas o que eu notei é que se a EFT tradicional, a gente agindo no global só funciona em alguns casos, pode não funcionar em todos os que eu tratei com a EFT quântica, funcionou e rápido. E mesmo nos específicos, que são casos muito graves, que eu peço para a pessoa dar nota de 1 a 10 para o sentimento, para a emoção, e sendo 10 muito ruim, o pior de tudo, e a pessoa dá 20, em no máximo 5 dias, a pessoa dá 0 para a emoção. Não tem mais nada. Agora, quando é um caso assim de tá magoado, vou dar um exemplo aqui, tá magoada porque o namorado largou ou tratou mal. Aí eu já trato a mágoa, eu já vou no global, não procuro nada, e a pessoa, sendo 10 muito ruim, a pessoa dá 11, 12, e em 2 dias está zerado. Então, é muito bom, tenho usado muito e tenho mais uma coisa a dizer que talvez seja uma surpresa para todos. Usando a FT quântica nos outros, fez com que aflorasse uma coisa em mim. Não usei para mim, não estava pensando nisso, não tinha essa mágoa, era coisa esquecida, mas fez com que aflorasse, que eu lembrasse de uma coisa que magoou quando eu tinha 7 anos de idade, que uma professora fez, eu não lembrava mais. Aflorou, eu vi que tinha ficado aquela mágoa lá, e não foi, isso não me atrapalhou em nada, não utilizei a FT quântica em mim, foi usando nos outros, ela fez esse trabalho, foi uma coisa muito linda. E aí eu percebi que tinha aquilo que aflorou de repente, após eu aplicar a FT quântica em alguém, apliquei a FT quântica na emoção, ela sumiu na hora. E uma outra coisa que eu queria dizer, a sintonização aos 2 mantras que o Edgar passou, a gente praticamente vê energias, emoções, não sei o que é, se era emoção que tinha guardado, que eu não sabia o que era, ou se era energia. Eu sei que a gente vê sendo transmutada, algo praticamente parecido com a chama violeta. Não some, transmuta uma coisa que poderia não ser muito boa, em coisa boa, em luz.
Então, é muito bom, tá? Muito bom mesmo. E eu só tenho a agradecer. Muita paz a todos. Então, esse aí é um caso que o André, né, me mostrou. Eu achei interessante esse depoimento dele. E uma das perguntas que ninguém me fez é se a FT quântica funciona para animais, tá? Eu vou te apresentar aqui o meu cachorro. Esse aqui é o Fofuxo. Ele é um Yorkshire. Ele é uma criancinha ainda, ele é um cachorro criança. E ele faz xixi pela casa toda. Pera aí. E eu fiquei muito bravo com ele, sabe? E fui tentar educar ele para ele não fazer xixi pela casa. Mas ele começou a ficar com medo de mim. Começou a me evitar. E domingo agora, eu fui sair com ele. E ele tava com muito medo mesmo. Tava triste. Essa raça é uma raça bem sensível. Então eu resolvi aplicar essa técnica, né, da FT Quant 2.0 nele. E o resultado foi incrível. Ele perdeu medo de mim. Eu comecei a aplicar nele, eu senti realmente a energia trabalhando nele. Eu tenho mais sensibilidade, consigo perceber isso. E ele parou de ter medo de mim. Ele fugia de mim, se escondia. E agora tá correndo, tá feliz, né? E aí. Então funciona também em animais, tá certo? Então aqui tem algumas provas reais que realmente a FT quântica funciona. Tem outras provas também, eu não vou mostrar nesse vídeo, eu posso mostrar posteriormente, tá certo? É possível você aplicar, né, FT quântica sozinho e resolver meus traumas sem auxílio de terapeuta? Sim, é possível. Se você seguir todo aquele processo, toda aquela formação, você consegue fazer isso. É capaz de dissolver qualquer emoção negativa? Sim, até traumas complexos. Esse caso que o André citou no vídeo, realmente é de um trauma bem complexo. Ele não entra em detalhes ali. Comigo ele entrou e me deu feedback. Mas dá para resolver sim. Estou assistindo aos vídeos e me ocorreu uma questão. Seria a FT quântica também um auto-hipnose ou funciona como tal objetivo? Não, não é auto-hipnose, não é sugestivo também, não é PNL, tá bom? É canalização de energia. Canalização de energia. Basicamente isso, por isso que tem iniciação. Doenças com fundos psicológicos que travaram minha vida, estudo, carreira, profissional, separação, com certeza você resolve com a FT quântica. Se resolve sim, tá bom? Tudo que é questão emocional você pode tratar com a FT quântica. Quando estou a falar com uma cliente, ela está muito triste, posso mentalmente ativar a FT quântica em pensamento quando ela estiver desabafando? Com certeza. O que acontece? Vai aumentar mais a catarse dela e ela vai começar a eliminar aquilo. Eu faço muito isso. Como que você faz isso? Simplesmente você ativa o comando quântico, ativando a FT quântica. Se a FT quântica pode resolver problemas que eu não consigo a FT normal. Olha, a FT normal é fantástica. Tá? Tem gente que gosta mais da quântica, tem gente que gosta mais da normal. Isso é muito difícil de dizer. Tá? Mas ambas as técnicas são muito boas e funcionam. Medo de dirigir. Eu estava fazendo um workshop no ano passado e em questão de 2 minutos um aluno perdeu o medo de dirigir. Eu ativei a FT Quântica numa turma, tinha 17 pessoas, a gente estava fazendo um curso de cristais e ativei no final e falei para ele, ó, pensa, imagina você dirigindo. Aí ele imaginou. Aí eu falei, o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo muito pavor. Eu ativei a FT quântica à distância para ele, pedi para ele repetir pavor de dirigir, eu tenho pavor de dirigir. Em 2 minutos ele perdeu o medo de dirigir. É muito interessante. Ele é um estudante de parapsicologia, ele ficou abismado com a eficácia. A FT quântica e a pessoa, FT quântica e a pessoa pode se libertar de negatividade. Entendi isso aqui. Isso aqui é o seguinte: teve uma pessoa que me perguntou o que fazer, né? A pessoa gostava de se queixar, tinha suas mazelas, você aplicou FT quântica na pessoa e ela simplesmente sente falta daquela abordagem negativa. É como, por exemplo, teve uma pessoa que me mandou e-mail e perguntou assim, diga, uma aluna tua aplicou FT quântica em mim e simplesmente sumiu as emoções negativas que eu tava.
tem como eu voltar a ter aquelas emoções negativas? É questão de justiça, né? Eu respondi e-mail, a pessoa não me respondeu. Mas eu fiquei rindo na hora, porque realmente talvez a pessoa não tenha acreditado que a técnica funcionasse e ela resolveu aplicar a tal da FT quântica, limpou aquele sentimento negativo e ela queria ter novamente aquele sentimento negativo, como é o caso dessa pessoa aqui. Não tem como, limpou já era, tá bom? Qual o tempo em média que se leva para tratar uma reversão psicológica? Isso vai depender muito é, de você, como que você lida com a técnica e do grau também da reversão psicológica, tá certo? Tem casos que vai demorar alguns dias, tem que ir investigando, tem que ir tratando para resolver de vez, tá bom? Tem pessoas que conseguem resolver em segundos, tem pessoas que resolvem em minutos. Quanto mais você pratica, mais afiado você fica. Aí você consegue eliminar realmente crenças, pensamentos e sentimentos em segundos. Me pergunto se o assunto foi resolvido e sinto que sim, mas volta, então como fazer novamente? Se voltar é porque não foi resolvido completamente, tá certo? Quando o assunto realmente é resolvido de vez, ele não volta. Elimina de vez, corta pela raiz. Você nem lembra o que realmente aconteceu. É importante então você voltar para aquela situação, investigar o que ainda está faltando para ser limpo nessa situação. Se estamos no meio de uma rodada e precisamos interromper, isso pode causar o aumento das emoções? Olha, depende, tá? Depende. Tem uma coisa que é muito interessante. Se aumentar as emoções negativas, é sinal que a FT quântica está trabalhando. Então você tem que continuar o tratamento. Se você precisar interromper, tá certo? Você simplesmente continua depois, tá? Porque precisa interromper e sentir que fica com aquele pensamento fixo o dia todo, insônia forte, com taquicardíaco. Daí fiz FT quântica para a insônia, aliviou, mas cheguei a passar a noite sem claro. Então, como você está lidando ali com sentimentos e crenças negativos, você interrompe e continua, tá? Você não deixa aquilo ali, tá certo? Acredito que deve ter melhorado, né? Estou conseguindo curar enxaqueca através da FT. Eu consigo curar enxaqueca através da FT? Sim, na FT Quântica tem como. Você responde os e-mails de que nós interessados encaminhamos sem que tenhamos comprado nenhum curso? Sim, respondo, tá certo? A minha caixa de e-mail é muito cheia. Eu recebo centenas de e-mails, centenas não, dezenas de e-mails. Às vezes até 40, 50 por dia. Então, às vezes demora até 24, 48 horas para me responder, mas eu respondo sim, tá certo? Principalmente quando é e-mail curto e objetivo. Quando é muito grande os e-mails, aí eu demoro um pouco mais, tá certo? Qual a diferença entre a FT e a FT quântica? Isso aqui eu falo no primeiro vídeo. A diferença da FT quântica, ela tem iniciação, não precisa bater em pontos, dá para aplicar à distância, dá para aplicar em multidões, é canalização de energia, tá certo? Não é hipnose, não é sugestionável, não é PNL. Sou muito sentimental, chorando, e às vezes isso é péssimo. Posso resolver esse problema com a FT quântica? Pode. Pode sim. Tem que ver qual é a origem desse choro. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem, eu estava conversando com uma aluna e ela falou, tô com uns problemas financeiros aí. Aí, né, eu falei, eu consegui ver exatamente onde estava o problema financeiro. Grande parte dos problemas financeiros está relacionada à visão que você tem com o pai e com a mãe. Principalmente com o pai. Se você tem problema com o teu pai, você vai ter problemas financeiros e problemas no teu trabalho. Presta muita atenção nisso. Eu sei que muitas vezes, talvez você queira resolver algumas outras questões, né? Eu quero melhorar a minha vida financeira, eu quero prosperar. Tá, todo mundo quer isso. Ou pelo menos grande parte quer. Mas para você resolver o seu problema financeiro, você primeiro vai ter que resolver a questão entre você e o teu pai, entre você e a tua mãe. Tem muitas técnicas, né? Eu estava vendo esses dias do número, tem muitas e muitas técnicas, mas tem que resolver primeiro pai e mãe. Você começar a limpar coisas entre pai e mãe, tá certo? Não vou entrar muito em detalhes aqui, apenas te alertando nesse ponto. Resolva isso. Como você avalia se a pessoa curou os bloqueios emocionais dos relacionamentos afetivos? Lá se não me engano, no segundo vídeo, né, da série,
eu ensino essas técnicas, né? Do teste, do filme, das cores, bem isso detalhadamente, tá certo? Alguém que não baixa de modo nenhum a pontuação, não baixa do 7, depois até volta a subir para o 8, um exemplo. E depois de tratar com resistência, que posso fazer para essa pessoa zerar a emoção? Tem as pessoas realmente que são resistentes. Então você vai trabalhar a resistência. Trabalha a primeira resistência. Você tem que ter essa sacada, tem que ter esse jogo de cintura, né? Não tá zerando a emoção, por quê? Ah, porque eu acho que não vai funcionar isso não funciona comigo, nada disso funciona comigo. Você vai tratar essa crença que nada funciona comigo. Porque isso é o quê? Reversão psicológica, autossabotagem. Tem muitas pessoas que, eu não consigo aplicar a técnica, eu acho muito difícil. Trata isso primeiro. Autossabotagem. Como eu faria para me libertar de uma situação que não sei qual é a causa? Por mais que faça a prática de FT, não vem na mente. Primeiro, se você for aplicar FT quântica, você vai arrumar um caderno e vai escrever caderno de FT quântica. Tá bom? E você vai pegar uma caneta e vai deixar do lado ali. Você vai tratar situação por situação. Não adianta querer abraçar o mundo, tá certo? Essa é a primeira parte. Você vai fazer da seguinte forma. Primeiro, você vai tratar a situação global. Né? Você sabe a situação, mas não sabe a causa. Então, por exemplo, você tem medo do escuro. Você dá o comando quântico, ativando a FT quântica, dá a nota. Que nota que você dá para medo do escuro? 10. Aí você vai começar a repetir. Eu tenho medo do escuro, 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 eu tenho medo do escuro. Enquanto você vai repetindo, veja se surge alguma imagem, alguma sensação, algum cheiro, algum objeto na tua mente. Se surgir, escreva no papel. Outra coisa também que você tem que prestar atenção. Surge algum desconforto no seu corpo físico? No pé, na mão, no braço, no estômago, no coração? Se surgir algum desconforto físico, você vai continuar. Eu tenho medo no escuro, eu tenho medo do escuro. E vai focar nessa dor que você está sentindo no corpo. E aí o que vai acontecer? A situação ela vai começar a aparecer para você. Vai começar a fluir. Mas é muito importante que você seja persistente. Que tem vários níveis de autossabotagem. Tá certo? Eu acho que penso que não mereço ter prosperidade. Por mais que eu acho que tenha direito de ter. Mas como ela não surge, eu acho que de alguma forma bloqueia. Eu acho que penso que não mereço ter prosperidade. Realmente você acredita fielmente que você não acredita ser uma pessoa próspera. Se você fecha a prosperidade, por mais que você tenha direito de ter, ela não vai vir para você. Então, por mais que você ache que tem direito de ter, não adianta ficar repetindo frase. Eu sou uma pessoa próspera. Eu acredito na prosperidade. Eu tenho abundância na minha vida. Essas coisas aí realmente, eu vou falar para você bem sincero, não funciona. Sabe por que não funciona? Porque você está usando frases prontas que muitas vezes não são carregadas com sentimentos e emoções. Quando você só verbaliza com a boca e não coloca peso emocional nas suas palavras, ela não acessa o seu subconsciente. Isso, quem fala, é chamar um grande escritor do século passado, chamado Napoleão Hill. Ele tem um livro chamado Pense em Riqueza. Ele fala sobre a fé, fala sobre a generosidade, fala realmente o padrão, como que você tem que pensar para ser uma pessoa próspera. E a primeira chave que ele fala, naquela época não tinha um segredo, é emoção. Porque é através das emoções que você vai entrar dentro do seu subconsciente. Não adianta ficar falando igual papagaio, tá? Frases, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa curada, que não funciona, porque não acessa o subconsciente. O seu subconsciente, ele é um mar. Ele é uma coisa muito profunda. E a FT quântica, ou a própria FT, ela acessa o subconsciente e consegue limpar essas crenças negativas que estão no seu subconsciente, porque senão você se auto-sabota, tá certo? Não vou entrar mais em detalhes, mas muito bom. Pense em riqueza. Tenho que limpar cada coisa separadamente? Sim.
situação por situação, emoção por emoção. Preciso seguir a ordem cronológica ou posso desbloquear à medida que os pensamentos surgem? Se você for ficar limpando toda vez que surge um pensamento, você não consegue limpar tudo. E pode até ser uma autossabotagem. Por isso que você pega o caderno e escreve tudo que surgir durante a aplicação, tá? Limpou um, vai pro 2. Limpou o 2, vai pro 3. Limpou o 3, vai pro 4. Vai seguindo a ordem cronológica, tá certo? Como eu faço para eliminar a energia de mágoa, de culpa que carrego? Faça aí. Você vai dar o comando quântico, ativando a FT quântica, vai seguir a metodologia, tá? E vai ir para a situação. Onde que surgiu essa mágoa e essa culpa? Usa a técnica do filme. Ah, surgiu no meu casamento. Quando no seu casamento? No meio, no começo, no fim? Ou depois? São várias situações que fortaleceram essa mágoa e culpa. Você vai começar a tratar situação por situação. Ah, mas são muitas situações. Não precisa tratar as 100 situações. Talvez se você tratar umas 15 situações, já elimina tudo. É igual eu explico lá no curso. É uma mesa. Tem 4 pernas sustentando. Se você corta um pedaço, tá, dessa perna, o que acontece? A mesa desmorona. Por que, porque com o passar do tempo temos recaídas? É porque não limpou realmente a situação por completo. Preciso me concentrar para realizar FT quântica? Não, você dá o comando quântico e se concentra apenas na emoção, na frase que você fala. Posso realizar em qualquer ambiente? Pode. Tem um tique? Sim, pode utilizar. Tem que saber a causa desse tique, ou você vai para o comando global. Aliás, situação global. Em qualquer ambiente, claro, tem que ser um ambiente bacana, né? Mas dá para fazer FT quântica quando você está dirigindo, quando você está caminhando, várias formas, certo? Quanto tempo temos que repetir os tratamentos até zerar completamente aquilo que você quer? Devo me imaginar batendo nos pontos, imaginar os pontos, ou só preciso focar no problema e sentimento? Foca no problema, sentimento e palavra. FT quântica não precisa bater nos pontos. Ah, mas eu gosto. Pode utilizar, não tem problema nenhum. Posso combinar FT quântico com FT? Pode, não tem problema. Vai agilizar mais ainda, tá certo? Se não precisar imaginar batendo nos pontos nem nada, qual é a relação que temos com os meridianos dos dados? Então funciona assim, ó. A FT quântica ela é uma programação que a energia é trabalhada nesse ponto, nos meridianos das mãos, dos pés, tá? E muitos outros meridianos. A FT quântica ela trabalha vários meridianos ao mesmo tempo. É como se você estivesse batendo muitas vezes ao mesmo tempo em vários pontos do corpo. Como atua no campo áurico, na ciência limitante? Atua no campo áurico. Ontem mesmo eu consegui limpar uma forma pensamento que eu peguei de uma pessoa. Essa forma pensamento estava me derrubando, né? Eu senti quando eu peguei ela, mas fiz alguns procedimentos e não retirou essa forma pensamento. Eu transmutei simplesmente com a FT quântica a forma pensamento. Tem como fazer isso. Porque quando aplicamos a FT quântica, ela dura um dia para mim, depois no dia seguinte eu tenho que fazer de novo para sentir bem-estar. Veja, você tem que tratar situação por situação. Se você se sente mal no outro dia, é porque tem situações ainda que precisa. Não adianta tratar 1, 2, 3 situações. Tem que tratar o todo. Talvez você vai se tratar durante 1 ano, 2 anos, para o resto da vida. Mas pelo menos você vai se iluminar, vai ter mais autoconhecimento, vai se sentir melhor, tá certo? Como utilizar a FT quântica para proteção espiritual? Quando somos adiados pelos trevosos? Olha, por que os trevosos te pegam? Raiva, trata raiva. Inveja, trata inveja. Angústia, trata angústia. Ciúmes, trata ciúmes. Você vai tratar teu ponto fraco, elevando seu padrão vibratório, você não ficando mal, tá certo? Então, gente, essas aqui então foram algumas das perguntas que surgiram então sobre a FT quântica.
Espero que tenha resolvido aí, solucionado alguma dessas questões. Parte prática. Muitas pessoas... Ah, Edgar, você não ensinou a parte prática. Na parte do vídeo 3 aqui, ensina. Tá? Você vai ter que assistir esse vídeo aqui, ó. Aqui, ó, método simples. Agora, Aqui eu estou ensinando para você um método simples. Eu não estou passando um método intermediário, não estou passando um avançado, não estou passando o mais e mais avançado, porque isso aí realmente é para uma outra formação, tá? Mas essa formação que eu estou te passando aqui, dá para fazer muitas transformações dentro de você, tá certo? Olha aí, agora nesse ó. momento, Então eu explico aqui, ó. 40. Como aplicar FT quântico? Se dá o comando quântico, ativando a FT quântica. Fala aqui da dor, ó, da frase. Emoção negativa. Quanto mais repetir, Dê uma força de 10 a 0 ó, eu explico aqui passo a passo como você tem que fazer. Realmente você tem que seguir essa metodologia. Por isso que chama método. É para você seguir como está aqui, tá certo? Não questiona o método. Faça. Apenas faça. Ah, Edgar, eu não consigo seguir o método. Trabalhe a sua autossabotagem, tá certo? Nós teremos em breve um encontro ao vivo onde eu vou aplicar em você à distância, ao vivo, e você vai ver realmente a eficácia desse método, tá bom? Qualquer dúvida, questionamento, me manda um e-mail que eu vou te responder. Mais dúvidas serão muito bem-vindas. Muito obrigado e até o próximo encontro.